seja o nome do Senhor, amém? Todo mundo achou? Gênesis 3, 21 diz assim: o Senhor Deus fez roupas para eles, roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Amém? Louvado seja Deus. Essa passagem, no período da criação, no princípio de tudo, Deus, ele, através das suas palavras, ele disse que haja luz e houve luz. Mas o interessante é que quando nós vamos ver esse contexto de Gênesis capítulo 1, antes dele criar a terra, ele fala assim, o versículo 1 diz assim: criou Deus os céus e a terra era vazia e sem forma. E aí, no decorrer da história, Deus cria a terra, faz separação entre águas e águas. Alguns usam até dessa teoria do versículo 1 de Gênesis para falar que a terra é plana. Mas eu não estou aqui para pregar se a terra é plana ou redonda. Eu estou para pregar o que Deus me passou. E conforme Deus vai criando a terra, o cuidado de Deus com a humanidade foi tão grande que primeiro Ele não simplesmente criou o homem. Porque a Bíblia vai dizer que quando Ele criou a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Não tinha lugar para pousar. É como se nós estivéssemos vendo aquele cenário de Noé, quando o dilúvio chega e ele solta um pombo, o pombo não tem onde pousar e ele volta para dentro da arca. Da mesma forma foi o Espírito de Deus, ele não tinha onde repousar, então Deus olhou e falou: peraí, eu preciso fazer mais alguma coisa. E ele continua aquela criação, então ele faz separação entre águas e águas. E aí ele vai dizer que a porção seca, a terra aparece. E aí Deus coloca o limite dos mares, falando: até aqui você vem, daqui para cá é só quando eu mandar. Então, aquela terra é criada e Deus dá ordem à terra, dá ordem ao mar, dá ordem aos céus para que venha existir os animais, venha existir os peixes, as baleias e todos os animais que existem no mar, os animais da terra, as plantas, e por isso tudo nós vemos a criação de Deus em 3 dias. E a partir do 4º dia em diante, a Bíblia vai dizer que Deus formou o homem, fez a criação. No 6º dia Deus olha para tudo que Ele fez e pega e fala: meu, tudo isso é muito bom. E aí a Bíblia vai dizer que a terra ainda não tinha crescido fruto ainda, porque Deus ainda não tinha feito chover sobre aquela terra. E aí Deus olha e fala: ainda não é bom, ainda não está preparada, essa terra ainda não está pronta para o que eu quero fazer. E aí Deus olha para Adão e fala assim: ó, vem aqui, eu vou te colocar em outro lugar, porque lá vai ter tudo preparado, lá já tem fruto, os frutos as árvores já deram seus frutos, as águas já têm seus peixes, os animais lá já estão prontos para você só chegar e dar nome a tudo aquilo que eu vou te trazer. O interessante é que eu olho para essa passagem quando Deus fala que, quando a Bíblia fala que Deus trazia os animais até Adão, Deus trazia todos os seres vivos até Adão, e tudo quanto ele dava nome, assim se chamava. E aí eu ouço muitos pregadores falando assim: para os animais Deus deu ordem para Adão dar nome, mas para Eva Deus não deu permissão. Na verdade Deus deu permissão, porque ele não fala que, a Bíblia não fala que Deus deu permissão para Adão dar nome aos animais. Ele fala assim: trouxe todos os seres vivos. Isso inclui Adão e Eva na palavra. Porque quando você vai ver, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele fala que Deus criou todos os seres vivos. Depois Ele especifica que criou Adão. Então sim, Deus deu permissão para Adão dar o nome à mulher. Mas eu não quero entrar nesse contexto também. E então Deus coloca Adão no Éden, e ele começa a dar nome aos animais. E aí Deus olha e fala: pô, não é bom que esse homem fica só. Eu vou fazer uma adjuntora para ele. Né? Versículo 18 do capítulo 2. E aí Deus cria a mulher. Deus dá um sono pesado em Adão. Adão então dorme, Deus tira a costela dele, da costela ele coloca a carne, e da costela do homem, do osso, ele cria a mulher. E o interessante, quando eu estava lendo isso, Deus falava no meu coração, até eu fiquei rindo comigo mesmo, porque de certa forma, assim, quando nós vamos, até parece uma piada, mas você vê as mulheres,
Segundo a ciência, diz que a mulher ela amadurece com 32 anos de idade e o homem só aos 45. E nós vemos que quando a mulher nasce aquelas mulheres porreta mesmo, né? Aquelas mulheres que é batalhadora, é dura na queda, né? Tem mulher que ela é dura como um osso, literalmente. E é isso que, quando eu li essa passagem, eu falava assim, nossa, tem mulher, nem toda mulher é frágil. Por mais que ela seja ajudadora do homem, seja o vaso mais sensível da casa, mas mulher aguenta pancada. Não foi à toa que Deus tirou o osso do homem para fazer a mulher. Né? Porque às vezes a gente olha, tem mulher que sofre calada. E às vezes tem homens que com uma dor de cabeça já está morrendo. Nossa, estou com uma dor, ai, fica de cama e a mulher às vezes com tosse ali, com gripe, com febre, está lavando a louça, lavando a roupa, cuidando da casa, cuidando dos filhos. Sai para fazer compra, sai para fazer aquilo outro, ajuda a vizinha no socorrer com alguma coisa que precisa. Então a gente tem que dar esse valor à mulher. Porque mulher não, a Bíblia fala que é o vaso mais sensível, mas não é no quesito da fraqueza. Porque mulher é um ser batalhador. Até porque se não fosse, Deus não teria entregado o governo da casa das mulheres. Porque Deus sabia que a capacidade do homem era batalhar e trazer o providentar a provisão para casa, enquanto a mulher está lá cuidando. Louvado seja Deus. E no decorrer da história, a Bíblia vai dizer que Deus traz a mulher para Adão. E aí Adão cita aquele versículo que para mim é mais um poema, né? Versículo 22, 23 e o 24, que ele diz assim: e o homem disse: esta afinal é ossos dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixará o pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, a Bíblia vai dizer que Deus traz a Eva para ele olha para aquela mulher, e ele fala: pô, essa parece comigo. Então essa é a mulher que Deus trouxe para mim. Porque talvez Adão pode estar olhando para todos aqueles animais, vendo ali onça com onça, tigre com tigre, leão com leoa, e ali vendo e falou: mas todos eles andam em barco, por que só eu ando sozinho? E aí Deus olha e fala: não é bom que esse homem fique só, ele faz a mulher. E aí a Bíblia vai dizer no versículo 25 que ambos os dois estavam nus, mas não se envergonhavam. E interessante que quando nós entramos no capítulo 3, a história já muda totalmente. Dá a entender que ali já passou um período de tempo, né? E aí nós olhamos no contexto do capítulo 3, a Bíblia já começa dizendo que a serpente ela era mais astuta do que todos os animais da terra. E aí ela chega diante daquela mulher e começa a persuadir a mulher. O interessante é que quando nós vemos essa passagem, temos pregadores que falam que usa essa passagem para falar que o diabo usa de astutas, mentiras para enganar o povo de Deus. Sim, ele é o pai da mentira. Só que no contexto aqui do versículo do capítulo 3, quando você vai ler, o diabo ele não persuadiu a mulher com mentira. Ele usou a palavra da verdade. A palavra que Deus falou, ele usou contra ela. E aí, quando você vai ver esse contexto, no versículo 2 em diante, ele diz assim: é verdade. No versículo 1, diz assim: mas a serpente, mais astuta do que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade, não comam desse fruto nenhum da árvore do jardim. Ou seja, o diabo ele não mentiu. Ele falou para não, ele falou: Deus falou para vocês não comerem nenhum fruto. Ele só exagerou o que Deus tinha falado. Ele exagerou a palavra de Deus. Deus falou: você vai comer do fruto da árvore da vida. O diabo não mentiu para ele, só falou: você não pode comer de nenhum fruto do jardim. Só que aí, quando você vai ver esse contexto, aí ele vai falar assim para ele: não, Deus falou para mim não comer e nem tocar na árvore da vida, porque se eu tocar lá, eu morro. E quando você vai ver o contexto no original do hebraico, os rabinos eles dizem que nesse momento foi a queda da mulher. Ela não caiu quando ela comeu do fruto, ela caiu quando ela respondeu à serpente, porque a resposta dela foi:
Deus mandou a gente não tocar e nem comer, quando na verdade Deus não falou isso. Deus falou para ela, não é para tocar. E não foi nem para ela, foi para o marido dela. Foi para Adão, falou, não toca no fruto, ou não come do fruto. E aí a serpente vem persuadindo ela, e ela fala assim, não, Deus falou para mim não tocar e nem comer. Ou seja, colocando na conta de Deus aquilo que Deus não falou. E isso é um grande perigo nos nossos dias, porque a gente tem que ter cuidado com o que nós andamos pregando. Nós temos que ter cuidado quando for falar algo da parte do Senhor e não aumentar aquilo, ou deixar de falar algo que Deus mandou falar, porque a cobrança é grande. E ali naquele momento, o diabo já sabia o que ela estava querendo, porque é interessante que quando você continua lendo, quando o diabo solta a palavra para ela, a serpente fala para ela, a Bíblia vai dizer que ela olhou para aquela árvore e achou cobiçosa aos olhos e desejável ao paladar. Então Eva já havia algum tempo olhando para aquele fruto, querendo aquele fruto. Mas ainda assim, ela sabia da restrição que tinha. E o diabo, a serpente, só observando e falando, essa mulher está querendo. E o que ela fez? Só deu a chave, só aquele start no cérebro para a pessoa for ir lá e pegar o que não devia. E é isso o cuidado que nós temos que ter hoje. Sabe? De onde e de quem nós estamos ouvindo. Porque às vezes a gente para, irmãos, nós achamos que todo lugar que nós vamos tem Deus. E na verdade não é. Né? Eu fico vendo algumas pessoas conversando comigo e falam assim, todo canto tem Deus, todo lugar tem Deus. Porque a pessoa vai para a católica, tem Deus, porque a pessoa vai para a espírita, lá tem Deus. E esse é o grande erro do ser humano, sendo enganado pelo diabo. Sabe? Falar que em um lugar onde você consulta espíritos, os antepassados, ali é Deus que está trabalhando. Quando na verdade o diabo está enganando aquelas pessoas e ela está lá achando que o parente dela que faleceu que está lá escrevendo carta para ela, falando com ela. E esse é o grande perigo. Nem todo mundo, a Bíblia vai dizer que nem todos que estavam em Jerusalém eram judeus. Então nós temos que ter cuidado, porque a Bíblia fala que do nosso meio surgiram muitos falsos profetas. Muitas pessoas que pregarão o evangelho, mas que na verdade não tem nada de judeu, não tem nada de cristão, não tem nada da parte de Deus ali. Na verdade só está tirando proveito disso daqui, ó. E é o que nós vemos muito hoje acontecendo. Pessoas que usam do evangelho para ganhar vida, para enriquecer, para encher os bolsos de dinheiro, enquanto tem vidas perecendo. E Eva come daquele fruto. No versículo 6, ela dá do fruto para o seu marido. E no versículo 7 vai dizer que os olhos deles foram abertos e ambos reconheceram que estava azul. E aí então pegaram umas plantinhas para cobrir a sua vergonha. E aí a Bíblia vai dizer que naquele momento, no versículo 8, diante de Deus, o Senhor, como de costume, toda tarde, desceu para falar com eles. E aí vai dizer que eles sentiram vergonha e se esconderam atrás de uma árvore. E aí Deus fala, cadê você, Adão? E aí ele fala, Senhor, eu me escondi porque eu estava nu e tive vergonha. Aí Deus fala, mas quem te falou, quem te mostrou que você estava nu? Ele falou, a mulher que tu me deste me deu fruto para comer. E nesse versículo eu acho interessante porque ele culpa Deus pelo erro dele. Eu olho para esse contexto e falo, meu, como que o miserável do ser humano pode ser assim, cara? Mas errar e culpar Deus pelos nossos erros. Mas Deus, a mulher que você me deu me fez pecar. Sendo que a ordem que Deus deu não foi para a mulher, foi para ele. Ele falou, mas foi você, miserável, que mandei e não comer desse fruto. Era você. Sabe, parece que eu olho para esses dois versículos entrando num conflito. Eu olho, parece que Deus estava falando assim, Adão, se você não tivesse comido desse fruto, só Eva tivesse comido, estava tudo bem. Porque eu perdoaria, eu faria questão de perdoar. Mas você também está no erro. E aí ele vai culpar Deus e fala, a mulher que você me deu me fez pecar. Aí ele fala, então, peraí então. O que aconteceu, Eva? A serpente me enganou e me fez comer do fruto. Sabe, parece que eu olho essa cena, é como se Deus estivesse falando assim para Adão, beleza, você não assumiu sua culpa, mas eu vou dar mais uma chance. Eu vou perguntar para a mulher,
perdão para vocês. A Bíblia não fala isso, mas é eu que, na minha mente de pregador, não imagina isso. Parece que Deus está falando assim, eu vou dar mais uma chance, vamos ver. E Eva vai lá e comete o mesmo erro que o seu marido. Ah, a serpente me enganou. E o problema é nosso, irmãos. Às vezes é exatamente isso. É jogar a culpa sempre pro próximo. Ah não, quem errou foi ele, quem errou foi ela, quem errou foi esse fulano, quem errou foi esse fulano. Teve coisas que aconteceram em casa, que aí eu ficava olhando assim, eu olhava e falava, você vai de bomba. Mas joga o B.O. pra mim. Se alguém perguntar, fala que foi eu que falei, fala que foi eu que fiz, e eu assumo o B.O. Porque o homem da casa sou eu. Quantas vezes eu ficava, alguma coisa que eu via acontecer, eu falava, vai vir bomba aí. Então, se acontecer, se vierem para cima de você, joga para mim. Eu sempre oro a Deus e falo, Deus, se tiver alguma coisa aqui errada dentro de casa, cobra de mim. Pode me quebrar, pode me arrebentar, mas cobra meus filhos e minha esposa. Porque se tem alguém errado aqui, sou eu, porque eu sou a cabeça da casa, então é eu que tenho que estar vigilante, é eu que tenho que cuidar da casa. Mas Adão não, ele correu, jogou a culpa para Deus, jogou a culpa para a mulher. E o problema disso é esse joga um para o outro e ninguém assume a peteca. Aí Deus vai falar, não, peraí, ninguém vai assumir a culpa? Vamos lá, ó, a sentença é essa. Eu dei uma chance, dei duas, ninguém aceitou, então você vai rastejar por resto da vida. Do pó você vai comer, e você, a partir de agora, toda vez que a mulher tiver dor, do parto dela ela vai sentir dores. Você vai ter que trabalhar em suor do teu rosto, você vai comer o seu pão e trazer o sustento para casa. E aí a Bíblia vai dizer no versículo 21, onde nós lemos, que o Senhor então dá a roupa para eles, prepara uma roupa. Quando eu olho esse versículo, irmão, por que eu li ele? Porque quando eu estava lendo isso daqui, Deus me fez exatamente meditar nesses 3 versículos. No versículo 21, no versículo 7 do capítulo 3 e no versículo 25 do capítulo 2, que é onde os 3 versículos que falam, no versículo 25 do capítulo 2. Ambos os dois estavam nus e não se envergonhavam. Mas quando eles pecaram, caíram nos seus erros, no capítulo 3, no versículo 7, vai dizer que ambos os dois pegaram simplesmente uma plantinha para cobrir as suas vergonhas. Mas no versículo 24, no versículo 21 do capítulo 3, Deus olha para eles e fala assim, não, peraí, eu vou te dar uma roupa mais digna. E quando eu li isso, Deus falou para mim, é isso que eu tenho para vocês. Enquanto o ser humano está pecando, está errando, está ali achando que simplesmente jogar um tapete, colocar uma plantinha em cima da sua nudez, da sua vergonha, dos seus pecados, está bom? Eu tenho algo melhor preparado. Porque quando você vai olhar o contexto, Deus em momento algum ele se preocupou com o fruto. Pelo contrário, parece que Deus estava olhando lá do céu falando, pô, Adão caiu. Os olhos deles foram abertos. E agora, eles vão reconhecer algo na vida deles que eles não estavam preparados ainda. Eu tenho que descer lá com pressa. E o interessante é que em momento algum Deus vai falar assim, por que você comeu do fruto? Por que você pegou aquele fruto? Por que não sei o que do fruto? O foco de Deus nunca foi o fruto, foi a vida. Ele estava preocupado com Adão e com Eva. Adão, quem te mostrou que você estava nu? Você comeu do fruto que eu falei para você não comer, cara? Porque essa é a preocupação de Deus com nós. Enquanto nós estamos ali no eu, só tampando só as nossas vergonhas, Deus está cobrindo, te dando novas vestes, te dando vestes que vai cobrir você de toda aquela vergonha, que vai te lavar, que vai te tirar daquele medo, daquele lamaçal de pecado. Da onde ali outrora era vergonha, Deus está te dando novas vestes para te mostrar e para mostrar para aqueles que estão ao seu redor que uma nova história Deus tem para você. Porque quando Deus tira Adão e Eva do Éden, a gente olha e fala, pô, é um contexto meio que um castigo de Deus pesado, tirar eles de lá onde havia fruta, onde só havia comida. Já que até o momento a ainda não tinha crescido, Deus não tinha feito chover sobre a terra, e Deus tira eles do único lugar que tinha provisão. Só que na verdade, quando você vai no contexto, ali, os rabinos que interpretam a palavra, eles dizem que Deus não tirou eles como uma forma de castigo, mas como uma forma de cuidado.
de zelo por aquelas vidas. Porque você imagina, o homem já reconheceu a sua queda, já reconheceu a sua humanidade terrena. Agora eles poderiam, se eles continuassem lá dentro e comessem do fruto da árvore da vida, eles seriam pecadores eternos. Ou seja, pessoas pecaminosas vivendo eternamente na terra e ter uma vida de pecado eterno. E da linhagem deles só viriam também pessoas que estivessem pecando. Porque quando você vai ver, quando Deus coloca os dois para fora do Éden, a Bíblia vai dizer que a primeira coisa que Adão e Eva fez foi se deitar. Ele não foi trabalhar, ele não foi plantar primeiro, ele foi se deitar com a sua mulher. Então você imagina um ser humano desse, já conhecendo o pecado e vivendo eternamente no erro. Deus olhou e falou: não, peraí, eu não posso deixar isso acontecer, porque ainda eu tenho esperança para essa humanidade. Então Deus tira eles por cuidado. E se Deus hoje está te tirando de ambientes que você ainda não entendeu, tirando pessoas do seu caminho que você ainda não entendeu, somente ora e deixa Deus trabalhar. Porque a resposta de Deus, ela vai vir para a sua vida. A resposta de Deus, ela vai vir, ela vai te trazer luz, aquilo que está escuro nos seus caminhos, aquilo que você não está entendendo, Deus vai trazer a luz para que você entenda. Então, por que Deus tem pessoas se afastando de mim? Por que pessoas, Pai querido, pensando que outrora andava comigo, não quer andar? Por que Deus amado santo, aquele ambiente onde eu ia, o Senhor falou para mim não ir mais? Ou porque simplesmente aquele lugar que eu estava indo eu não posso ir mais? E Deus vai olhar e falar para você: porque eu tenho um novo caminho para você. Eu tenho novas coisas para a sua vida. E às vezes a gente não entendendo o novo de Deus nas nossas vidas. Achamos que tudo que está acontecendo é fruto dos nossos erros. E às vezes o erro que você cometeu, Deus usou para poder te exaltar. Deus falou: você errou aqui, Adão, mas só que eu ainda tenho esperança com você, ainda tenho algo contigo aí. Então saiba, irmãos, que nem tudo está perdido. E no lugar de onde você simplesmente colocou uma plantinha para cobrir sua vergonha, Deus está te dando novas vestes. Deus está te dando um novo caminho. Então guarda essa palavra no seu coração. É uma palavra breve, como eu disse, eu vou ser breve. Mas é isso que Deus tinha para falar aos nossos corações. Para que nós possamos guardar isso nas nossas vidas, que ainda não é o fim. Sabe, quando a gente começa a pecar, a gente começa a querer se esconder da presença de Deus, sabe? Procurar uma árvore para ficar lá atrás, porque eu só tenho uma plantinha me escondendo aqui só e eu estou com vergonha do que Deus vai falar. Não faça isso. Porque o que o diabo gosta de fazer é isso. Ele vê que a pessoa pecou, que a pessoa caiu, ele começa a atacar a pessoa até que ela ande, começa a se esconder e ficar sozinha. E não é isso que Deus quer das nossas vidas. Porque a Bíblia fala para nós: é bom que o homem ande em dois, porque se um cair, o outro levanta. Não anda sozinho. Não queira fazer nada sozinho. Porque se fosse assim, então Deus tinha olhado como e falado: é bom que Adão fique só. Mas não, até Adão ali no meio de tudo aquilo, de todo aquele trabalho que ele tinha, Deus falou: não é bom que o homem fique só. Então não é bom que a gente ande sozinho. Se você cometeu algum erro, não importa. O que importa é como você tem entrado na presença de Deus. Se você tem pedido perdão e feito como Jesus falou: vá e não peques mais. O que importa é isso, é a gente reconhecer. Se você não pode chegar no seu pastor porque você tem vergonha, chega no irmão que você sabe que aquele lá tem intimidade com você. E não importa se ele vai ser duro com você no momento e falar: irmão, não faz isso, cara, não faz isso, eu já te falei, você fica perto. Mas às vezes uma palavra dura, irmão, é melhor do que aquela que massageia o seu ego. Porque essas palavras que massageiam o nosso ego é o que vai nos conduzir ao inferno. Agora uma palavra dura, ela vai nos levar para o trono de Deus. Ela vai nos levar para a presença do Pai. E é exatamente onde nós devemos estar. Diante do trono do Pai, aos pés do Senhor. Então quando nós vemos que estamos tentando tapar o sol com a peneira, lembra que tem um Deus que está pronto para te dar novas vestes. Que no lugar da sua vergonha Ele tem dupla honra. Que no lugar da queda Ele tem um propósito maior para a sua vida, para te levantar e te fazer ajudar pessoas que caíram no mesmo erro que você caiu, para que você seja exemplo para essas vidas. Então glorifica a Deus por tudo que tem acontecido. Porque às vezes acontece algo, nós erramos,
E nós já vamos murmurar contra Deus pelo erro que nós cometemos. Sabe? Ah, Deus, a mulher que tu me deste me fez pecar. Quando na verdade, Deus já tinha falado para nós, ó, não faz isso. E nós fez, e Deus não mandou. Então, que essa palavra sirva de alerta para nossas vidas. Que nós possamos reconhecer onde nós erramos. Não ficar culpando o próximo, mas falar, Deus, a culpa é minha. Então eu assumo esse B.O. Pode me repreender. E me ajuda a se consertar para continuar caminhando. Louvado seja Deus, amém? Amém.